Bom, pessoal, tudo certo por aí? Meu nome é Agnes Pamela e eu sou professora estagiária de vocês, a professora Morgana, que é a professora regular de vocês, me cedeu essa oportunidade de apresentar para vocês o assunto de polímeros. E aí vamos dar continuidade às nossas aulas de química orgânica. Então, antigamente, na metade do século XIX, o marfim era usado para fabricar bolas de bilhar. E aí uma fábrica norte-americana de bolas de bilhar acabou prometendo um bom prêmio a quem descobrisse o substituto para o marfim. Porque como é um recurso finito, né, acabava de forma muito rápida e também a exploração e afins. Então precisava de um substituto que tivesse mais ou menos as mesmas características e que fossem bons para jogar. E aí quando chegou em 1870, um cara chamado John Wesley Hyatt submeteu uma mistura de nitrocelulose, cânfora e álcool a uma pressão elevada e conseguiu um produto que foi denominado celuloide. E assim ele começou uma corrida à procura de materiais sintéticos que resultou, por exemplo, no celofane em 1892 e em plásticos da caseína em 1897. Isso tudo por causa de um jogo que era extremamente popular e que não tinha mais recursos para fabricar aquele material. Então, começou essa corrida para um material resistente e que fosse fácil de ser feito. E aí, o mercado de polímeros no Brasil, já em 2019, ficou algo absurdamente grande, sendo componente de utilidades domésticas, como vasilhas, garfos de plástico, talheres no geral de plástico, calçados, brinquedos, laminados, embalagens, construção civil também chegou a ser 12% em 2019. Na produção agrícola também, os componentes técnicos foram 10%. Descartáveis, porque a gente acabou de comentar, foi 11%. Mas o que vem exatamente a ser um polímero? Um polímero, do grego polis, muitos, e meros, partes, são compostos de moléculas muito grandes, formadas pela repetição de uma unidade molecular pequena, chamada monômero. Então, como vocês podem ver aqui na esquerda, temos só uma bolinha chamada de monômero. Essa bolinha seria justamente essa estrutura grande que vocês veem aqui embaixo, em que temos compostos de nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso aqui, apenas essa parte, dessa molécula, seria chamado de monômero, representado por essa bolinha aqui na esquerda, certo? Então, quando ela se repete várias vezes, a gente chama que foi feita uma reação de polimerização. Nesse caso, especificamente, por adição. Mas tem outras formas de acontecer essas reações de polimerização, certo? Então, quando todos esses monômeros se juntam, nós temos o chamado polímero. Poli, muitas, e meros, partes. Então, muitas partes de um mesmo monômero. Então, a quantidade de vezes que esse monômero vai se repetindo é chamada de grau de polimerização, que é geralmente denominado grau de polimerização, esse N aqui, do lado de fora da molécula, do monômero. E aí, essa classificação dos polímeros vem justamente para determinar quais vão ser as funções que eles vão determinar. Temos alguns plásticos que são mais resistentes e duros, outros que são mais maleáveis, dependendo do que você quer utilizar esse material. Por exemplo, o material que você usa no plástico filme, decidir embalar alimentos, é diferente do que você utiliza para usar nos pneus dos carros, para fazer aquelas caixas mais duras, mais rígidas. Então, a classificação de polímeros pode ser feita de diferentes maneiras. Uma delas seria pelos tipos de monômeros envolvidos nessas reações de polimerização, que no caso seria homopolímero, quando os monômeros são todos iguaizinhos, e aí temos um polímero juntando esses mesmos monômeros, ou copolímero,
quando 2 ou mais monômeros estão envolvidos na polimerização. Então, vocês conseguem ver aqui a diferença, que aqui tem vários tipos de monômeros diferentes, unindo, formando uma cadeia de um único polímero, mas com diferentes repetições. Eles podem se repetir 5 vezes a mesma sequência, 6. Essa quantidade de repetições a gente chamou lá antes de grau de polimerização. E aí os polímeros também podem ser classificados como naturais ou sintéticos. Os naturais, como o próprio nome já diz, eles vêm de indivíduos, seres vivos ou mesmo plantas, animais e afins. Como, por exemplo, a seda natural, que vem do bicho da seda, que é essa parecido com a lagartinha que fica nesse casulo. Esse casulo seria justamente a seda, onde ele passa por um tratamento para ficar na forma de tecido. A teia de aranha também é um polímero natural bastante maleável e ele é resistente. Ele é tão resistente quanto o aço, as pessoas costumam comparar. Proporcionalmente também tem isso, né? O amido, que é justamente o que está nesses materiais aqui, como a batata, o trigo, o inhame, o milho. As próprias fibras musculares também são classificadas como um tipo de polímero natural. E aí, com todos aqueles avanços, aqueles estudos que a gente viu que teve a partir de 1870, o pessoal começou a fazer os polímeros sintéticos. Exemplos, o Teflon, que seria aquela cobertura que vai nas panelas antiaderentes, o EVA, que é aquele emborrachado para fazer artesanato, o nylon, que o pessoal usa muito para pescaria, poliéster no tecido, e assim por diante. Dependendo da utilidade que aquele polímero vai ter, ele vai ter diferentes características. E aí, essa classificação de polímeros também se estende à parte molecular dessas substâncias. No caso, seria a partir do método de obtenção. Os polímeros de adição, eles podem ser de 3 tipos. A adição comum, onde é usado um catalisador e temperatura e pressão. Esse símbolo daqui de cima quer dizer catalisador. E aqui embaixo P de pressão. E esse triângulozinho que a gente chama de delta, um maiúsculo no caso, ele é, no caso, o aquecimento. Então, nessa adição comum, vamos precisar esse 2N, indica que é 2 vezes o grau de polimerização. Então, a gente vai precisar, no mínimo, de 2 moléculazinhas dessa. Estão vendo que aqui é uma dupla ligação? Essa dupla ligação vai ser rompida, vai ficar uma ligação só, e a outra que sobrou vai conectar com esse C simples C do outro lado. Então, por isso que precisa de 2. Precisa de 2 moléculas para uma dar a mão à outra e ficar, no caso, uma ligação simples. Na adição 4, agora tem que acompanhar as setas, certo? Então, um elétron vem para fora do carbono, para o outro lado, juntando com as moléculas vizinhas do lado esquerdo. E essas azuis vêm para o lado direito. Ou seja, elas vão se adicionando lateralmente, formando uma ligação dupla entre os que colocaram para dentro, os elétrons, e ligações simples, que são projetadas para fora da molécula, ficando dessa forma. Se vocês observarem direitinho, vocês conseguem acompanhar que esse elétron representado em azul está vindo para o meio, formando uma ligação dupla, e essa rosa está vindo para o lado, formando uma ligação simples com uma outra molécula já. E aí temos um grau N aqui. E os copolímeros, eles são formados quando tem diferentes ligantes. No caso, no número A, com essa variação X, Y, Z e W.
e um monômero qualquer B, em que seja P, Q, R e S. Isso só quer dizer que os ligandos são diferentes, eles não são iguais. É o que a gente já tinha visto antes, né? Sobre ser homopolímero ou copolímero. Então, voltando aqui. Catalisador, pressão e temperatura. Esse monômero A vai se juntar com o de B, da mesma forma que essa adição comum. E aí vamos ter um copolímero no final, onde vai ser preservadas essas características, com a única diferença que, em vez de duas ligações duplas separadas, eu vou ter uma ligação simples unindo esses dois monômeros. E é a classificação dos polímeros, né? Ele pode ser classificado também como polímero de condensação. Nesses polímeros são obtidos a partir da reação de condensação entre moléculas de substâncias iguais ou diferentes com saída simultânea de um composto que não fará parte do polímero, exceto no caso do poliuretano. Neste caso aqui, o que está acontecendo? Essa molécula de OH, ela se une com essa molécula de hidrogênio. Então, quando eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, eu tenho a molécula de água. Então, sai a molécula de água e o que fica seria um carbono parcialmente positivo, outro carbono com carga negativa. E aí eles se unem formando um polímero. E o que sobra seria justamente essa água. Então, o N aqui vai também fazer parte da quantidade de água que vai ser liberada depois desse processo de polimerização. E quanto ao comportamento mecânico, foi o que a gente viu sobre a utilidade de cada um desses equipamentos, desses polímeros. Então, eles podem ser borrachas, que são elastômeros, um material amorfo. Amorfo quer dizer que ele não apresenta nenhuma estrutura fixa. Ele pode ter uma estrutura bem misturada, que apresenta propriedades elásticas na temperatura ambiente. As borrachas podem ser naturais ou sintéticas. Isso a gente já viu, pode ser aquela própria borracha de apagar, a borracha do pneu, de bolas e assim por diante. Os termoplásticos, eles podem ser fundidos por aquecimento e se solidificam por resfriamento. Seu formato pode se modificar. É como na fabricação deles, eles colocam esse material, esse polímero, já aquecido em um molde, e aí eles expandem esse molde, formando justamente essas garrafas plásticas que a gente conhece, garrafa PET, e muitos outros materiais. Nos termorrígidos, são polímeros insolúveis que adquirem por aquecimento ou outro tratamento de estrutura tridimensional rígida e com ligações cruzadas. Ou seja, esses materiais eles são mais tendenciosos a não ter maleabilidade. Eles se quebram relativamente fácil, mas em compensação, se for um material mais grosso, ele consegue ser bastante resistente. E aí temos as fibras, que são materiais finos e alongados, com filamentos que podem ser constituídos, contínuos ou cortados. Podem ser naturais ou sintéticos. Um exemplo de fibras naturais é justamente os músculos, que o pessoal chama muito de fibra muscular. Essas fibras de vidro ajudam bastante na questão de apartamento, de construção, onde são utilizados para deixar o material mais encorpado possível. E aí, como referência, eu coloquei esse livro aqui, onde o título é Polipropileno Verde a partir do glicerol. Estudo de mercado e instalação de produto no Brasil. E aí vem as questões. Essas questões são bastante simples, porque vai ter uma apostila, e aí vocês vão ler direitinho essa apostila. E vocês vão perceber que tudo que tem na apostila vai ter nessa questão. Então, leia direitinho que de certeza vai acertar. Então, quais os polímeros de natural? Aí tem as alternativas: Teflon, EVA, seda, PVC, da PVC. Isso tudo
a gente já viu um dos primeiros slides. Então, qualquer coisa, volta à aula, assiste de novo e marca a alternativa. E depois, quais vão ser sintéticos? Aí vocês também, do mesmo jeito que faz a primeira, faz a segunda. Em relação à reação de polimerização, preste bem atenção. A reação de polimerização relaciona o tipo com a descrição. Então, você vai ver copolímero de adição comum, número 1, né? Então, você vai ver em qual dessas alternativas de baixo ele se encaixa. É na primeira, é na segunda, é na terceira ou é na quarta. Aí, dependendo de qual for, você relaciona. Cada um só pode ser relacionado com o outro, que está com esses parênteses. Não pode repetir, não. Então, quais tipos de polímeros são fundidos por aquecimento e solidificam por resfriamento e seu formato pode se modificar? A gente já viu anteriormente também, tanto aqui na apresentação quanto na apostila vai estar escrito bem direitinho. É só prestar um pouco de atenção. A quinta é para determinar se é verdadeiro ou falso. Então, leiam com cuidado as questões, porque pode ter pegadinha. De acordo com o número de monômeros, relaciona o tipo com a descrição. Então, homopolímero é qual? Possui 2 ou mais tipos de monômero que se repete, ou é um polímero que possui um único tipo de monômero que se repete? Aí vocês vão dar a alternativa de vocês. A 7 também, super tranquilo, verdadeiro ou falso? Grau de polimerização é a quantidade de vezes que esse monômero se repete. Isso é verdade ou é falso? Aí vocês colocam aqui. E assim por diante. Na oitava, de acordo com o comportamento mecânico, relaciona o tipo com a descrição. Então, o primeiro, borracha, ele tem que tipo de característica? O plástico tem que tipo de característica? E a fibra? Então, você vai ver. São materiais muito finos e alongados, com filamentos que podem ser contínuos ou cortados. Isso é característica de quê? De borracha, plástico ou fibra. Coloca aqui a numeração e aí a gente vai ver. Indique se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. Aí é só uma afirmativa. Os polímeros de adição 4 são obtidos a partir de reações de condensação entre moléculas de substâncias iguais ou diferentes, com saída simultânea de um composto que não faz parte do polímero. Isso é verdade ou é falso? Vocês já viram isso aqui ou não? E o 10º, indique se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa também. Os silicones são polímeros que apresentam o silício como elemento principal, podendo ser obtidos tanto na forma de óleos de viscosidade variável, como na forma de borrachas. Isso também tem lá na apostila, então vocês vão dar uma olhadinha e vão conseguir responder tranquilamente essas questões. São bem simples e vocês têm super capacidade de fazer.